Oba, meus amores, estamos de volta ao vivo, é sempre mais gostoso. E esse é o último bloco. No último bloco nós vamos começar com Tira Dúvidas. O Café recebeu algumas dúvidas, tô até com ciúme, mas tudo bem, o cara é mais bonito, vou dar essa chance pra ele. Café, tem algumas dúvidas pra você tirar aí que a gente tem aqui, Café. Eu vou ler aqui algumas dúvidas rapidinho, né? Isso, vamos lá tentar responder, né, algumas delas. Temos aqui como que o botulismo e o tétano agem sobre a contração e relaxamento muscular. Vamos lá, mandou muito bem. Vem de Lala Augusto. Ah, Lala Augusto, eu conheço Lala essa Augusto, moça. tamo junto, hein? Lala. Eu conheço também. Olha lá, Lala, olha pra cá, minha filha. Boa pergunta. Só para lembrar, né, tétano e botulismo são duas bacterioses, né? Tétano causada pela Clostridium tetani, né? Enquanto que botulismo, Clostridium botulinum. Cara, qual é a ideia? De forma bem simples, tá? O tétano, né, na infecção, essa bactéria ela acaba liberando algumas neurotoxinas. Essas neurotoxinas elas acabam inibindo que alguns neurônios liberem alguns tipos especiais de neurotransmissores, por exemplo, o GABA. Esse GABA tem como finalidade, digamos assim, interromper um pouco a informação do neurônio motor. Só para lembrar, o neurônio motor é aquele que estimula o movimento. Então imagina só, cara, eu tenho uma infecção em que essa bactéria inibe aquele neurônio que iria inibir a contração. Em outras palavras, se eu não inibo mais a contração, eu fico sempre como? Contraído. Exatamente. Agora imagina só, Vidal, como é que eu vou fazer um movimento de respiração se eu mantenho agora toda hora o diafragma contraído e intercostais também? Eu vou conseguir fazer esse movimento? Não, de expansão, né, e compressão da caixa torácica? Não, porque não vai ter diferença de pressão. A respiração, ela acontece devido a uma diferença de pressão. Por isso que o diafragma é um músculo involuntário, para você respirar sem sentir. Você tá respirando agora e não tá percebendo. Tu já viu? Foi só eu falar que você tá respirando agora e não tá percebendo que você já percebeu. Aí tu respira assim, né? Dá um nervoso, mas daqui a alguns segundos você esquece de novo. É porque você respira por essa diferença de pressão. Se você ficar completamente contraído... Só lembra a mim, né? Quando expande a caixa, a pressão aqui faz o quê? Diminui. E o ar faz o quê? Entra. Very good. Putz, grela. Então, qual é a parada? Sem esse movimento, né? Porque tá muito contraído, cessou o movimento respiratório, pode ser, obviamente, fatal. Foi ou não foi? Só para lembrar, essa contração forte e involuntária você chama de tetania. Né? Agora, no caso, a outra bactéria, é fácil. Quer ver? Já ouviu falar de Botox? Eu já. Eu já apliquei. Tá aqui, ó. O Botox, na verdade, é uma forma de paralisar a sua musculatura. Como? Ela é baseada na toxina botulínica. Como assim, Café? Cara, presta atenção, minha filha. Lala, maravilhosa, minha amiga de infância, ela. Lalazinha. É quase que o inverso. A infecção por essa bactéria, ela acaba impedindo essa liberação de acetilcolina. A acetilcolina não se prende ao seu receptor. Que é Problema. Contrário. Problema. Eu não vou ter o estímulo da contração, ou seja, mantém o músculo paralisado, ele não contrai. Por isso que aplicando o Botox acontece. Você quer fazer esse movimento de expressão e não consegue. O detalhe qual é, né? Aquela galera que trabalha como ator, atriz, assim, os artistas, quando aplicam, é paradoxal. Porque imagina, o cara vai fazer uma peça, um filme, com Botox, como é que vai fazer uma expressão facial? Por exemplo, assim, né? Tá preocupado. Né? Tá bolado. Tem que usar. Aí a pessoa faz a troca do Botox, não consegue controlar a musculatura, fica como? Tá feliz? Aqui, eu quero ali, ó. Olha pra mim ali. Ah, tá feliz, ó. Oi, gente, obrigado pelo presente que você me deu, estou muito feliz. Ou então tá muito nervoso. Turma, tô nervoso com vocês. Paralisou a musculatura. Beleza? Entendi. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Tem mais alguma pergunta aqui? Cara, vamos tentar tirar mais um, senão a gente vai perder, quer dizer, não vai sobrar tempo. Não vai sobrar tempo, sim. Né, a gente consegue aqui que a gente fala rapidinho de coração, porque o coração tá batendo mais forte. Aqui, ó. Quais são os principais problemas acarretados na vida de um indivíduo quando ele perde parte da bainha de mielina? Vamos lá, mandou bem. E quais são as principais causas dessa perda? Tiago, não é isso? É o Tiago. Tiago Divino! Tamo junto, hein? Gostei, cara. Gostei olha só, dessa, rapidamente aqui. Só pra eu ter tempo desse cara explicar uma coisinha também importante. Cara, mandou bem. Você sabe, como ele falou aqui, a velocidade é muito alta. Qual é a velocidade? Você lembra? Fala de aí. qual? Motor ou sensorial? Fala aí qualquer um. Qualquer um, motor 250 km por hora, sensorial 180. Cara, é muito rápido, meu amigo. É muito rápido. Isso se deve à bainha de mielina. Onde eu quero chegar? Não dá pra aprofundar muito, né? Mas acontece o seguinte, a bainha, ela é um isolante elétrico. Digamos, a caneta é o axônio. Aqui é a bainha. Feita de quê, Café? Se for no sistema nervoso central,
oligodendrócito, tem lipídio, tá? Se for sistema nervoso periférico, célula de Schwann. Tá aqui a bainha, que é rica em lipídico, que é um isolante o quê? Isolante elétrico. Perfeito. Cara, acontece aqueles eventos nesse ponto, correto? E aqui acontece? Não, ele pula. Não, pula. É um estímulo impulso saltatório. Obviamente, tendo essa degeneração, como você vê em algumas doenças degenerativas, esse impulso fica muito mais lento. Porque ele acaba tendo que percorrer uma distância maior. O que, obviamente, compromete reflexo, por exemplo. Sem a bainha de mielina, essa velocidade ela pode diminuir para poucos metros por segundo, 2 metros por segundo, 5 metros por segundo. E aí o detalhe é que o reflexo torna-se muito mais demorado. E aí a pessoa ela acaba ficando mais lentinha, né? Valeu. Tem outra dúvida aqui, ó. A última. Calma aí, rapidinho, ver aqui. Redução de musculatura, transportativo. Isso é importante. Tatiane Só Vieira. pra fechar, beleza? Tati, é uma dúvida básica que a gente tem que tirar. Não pode ficar com essa dúvida, cara. Gostei. Transporte ativo de sódio e potássio ocorre no mesmo momento ou em sequência. Cara, importante, não esqueça. Isso eu não sei. A bomba em nenhum momento para. De novo, a bomba em nenhum momento para. Até aí foi. Qual é a parada? Quando abre qualquer tipo de canal e você compara a velocidade de influxo ou de efluxo, né? Se for de sódio é influxo, se for de potássio é efluxo, e eu comparo essas velocidades com a bomba de sódio e potássio, meu amigo, esses canais trabalham muito mais rapidamente. Então é como se a bomba nem estivesse trabalhando, mas está trabalhando, né? Então não esquecer, o neurônio, ele gasta energia constantemente com essas bombas. Agora, aquela sequência, né, de canal de sódio, canal de potássio, realmente acontece, né? Primeiro um, depois o outro, inativa o primeiro e assim por diante. Mas, por favor, a bomba em nenhum momento para de trabalhar. Ok? Boas dúvidas, beleza? De certa forma, você conseguiu tirar até a dúvida do Wanderson ali, que ele perguntou como funciona passo a passo o mecanismo da bomba de sódio e potássio. Exatamente. Muito bom, nerds destruidores. Deixa eu passar o nosso computador aqui para o nosso produtor. Nosso produtor lindo. Olha, estamos no nosso último bloco. Nesse último bloco, o coração bate mais forte, bate ou não bate? Bate ou não bate? Lugar errado. Bate, cara. A gente tá olhando pro lugar errado. Nesse último bloco, nós estamos sempre com o coração batendo mais forte. Daqui a pouco é hora de dizer adeus. E para isso, a gente vai falar nesse último bloco um pouquinho sobre a nossa bomba. Em homenagem. O coração. Exatamente. Nossa bomba maravilhosa. A nossa bomba maravilhosa. E eu queria que você lembrasse, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de uma pressão arterial normal, chamada de 12/8. Já ouviu esse termo? 12/8. Fala que sim, Feliz. Você sabe disso. É não é você que é Feliz não, né? É ele lá, lá dentro. Não, tudo bem. Mas esse 12/8, a unidade é centímetros de mercúrio. E a nossa bomba, o nosso coração, ele trabalha com uma diferença de pressão em relação ao meio externo. Essa bomba, ela pode realizar um trabalho para movimentar o quê? Fluido. O fluido sangue que é movimentado. Só para você ter uma ideia, a mais ou menos 60 batimentos por minuto, que seria um batimento normal, como eu aqui, se eu estivesse relaxado, agora não, estou nervoso, estou com o café atrás de mim, eu não fico meio tenso, meus batimentos ficam um pouco mais altos. Mas se eu tivesse normal, relaxado, estaria com 60 batimentos por minuto. Mais ou menos nesse batimento, a gente está movimentando em torno de quase 5 litros de sangue por minuto. Você ouviu bem? Vou chegar mais perto. Sentir esse cheirinho de nerd. 5 litros de sangue por minuto. Café, meu Deus do céu, isso é muito sangue. A bomba coração, ela tem uma potência muito alta. Mas tem um detalhe importante. O coração trabalha o tempo inteiro do seu ciclo? Você já ouviu falar em sístole e diástole? Eu sempre decorei assim, ó. Sístole, diástole. Porque sístole é o forte. Sístole. Diástole. Olha, cara, fez sentido pra caramba. Fez sentido, não fez? Olha, mudou minha vida, cara. Cara, não bota a mão em cima assim de mim, não. Desculpa. A sístole e a diástole são duas pressões, a alta e a baixa, que é aquele 12/8 de centímetros de mercúrio. Se a gente trabalhar com o coração com uma pressão média, e lembrando que ele não trabalha em todo o ciclo, ele só trabalha em 1/3 desse ciclo total, a gente pode conseguir determinar mais ou menos qual é a potência da bomba do nosso coração. Eu não quero em termos de conta, eu não quero utilizar números pra gente não complicar tanto. Eu queria apenas que você entendesse que a bomba coração, ela pode ser calculada a sua potência igual à potência de uma bomba qualquer, como se fosse para movimentar água, por exemplo. E aí você precisaria vencer uma diferença de altura como uma energia potencial para conseguir fazer com que esse fluido se mexesse. E esse trabalho da bomba pode ser calculado utilizando uma equação bem bobinha. Dá uma olhadinha aqui no nosso slide lindo. Repara só, Café, estamos chegando na última hora. É sempre triste.
né? Eu Eu não tô aqui gosto. emocionado, cara. Cara, é sempre ruim isso, mas lembre-se que potência é sempre calculada em função de energia e tempo. Nós podemos dizer, inclusive, que a potência ela é a taxa de variação de energia. Essa energia, em física, a gente chama de esforço, ou então um termo muito coloquial chamado de trabalho. Já ouviu trabalho, Café? Trabalho em inglês é effort, de esforço, gasto de energia. E esse trabalho, no caso do coração, é o trabalho de uma bomba. Se nós considerarmos o nosso coração com uma pressão média, lembra sistólica e diastólica? Sim. Nós temos 12, lógico que você lembra, né? Nós temos 12 centímetros de mercúrio, 8 centímetros de mercúrio. Com essas duas pressões, eu posso fazer uma média entre elas. Posso calcular uma pressão média. Essa pressão média seria uma mais a outra, divididas por 2, né? 20 por 2, olha lá. Poderia considerar uma pressão média de 10 centímetros de mercúrio. Toda vez que eu vou calcular o trabalho da bomba com pressão média, tem uma equação de trabalho de fluido que a gente aprende lá em termodinâmica, que a gente usa o seguinte. Você lembra disso, Philip? Look at me. Temos um trabalho realizado pelo fluido. Olhe que ele para depende... mim em inglês, tá? Look at me. Desculpa, eu esqueci de traduzir. Look at me, look at me. Olhe para mim. Me perdi. O trabalho da bomba, ele é calculado pela pressão e a variação de volume. E observa que essa variação de volume, com o tempo, vira aquela vazão que eu falei para você, que são tantos litros por minuto. Dá uma olhadinha como é que vai ficar essa equação. Ó. O trabalho da bomba, ele é calculado pela pressão média, vezes a variação de volume. A gente costuma brincar, trabalho igual a pavê. É pavê ou pra comer? Se for pra mim, é pra comer, pô. Como a porra toda, não quero nem saber. Gordo nem divide, cara. Ó, a potência... ela pode ser calculada como essa pressão média, né, essa pressão que a gente tira de média, a variação de volume e o tempo. E essa variação de volume por tempo, olha aí, Café, tá chegando na tua hora, hein? Essa variação de volume por tempo é a vazão do coração. Olha aí, coisa linda. Vazão do nosso coraçãozinho. O The Heart. Coração lindo. Um coraçãozinho. Dá tempo, Café? Acho que dá, né? Vai, meu filho. Fica à vontade. Olha que amor, cara. Olha, que lindo, cara. Chega, né? Chega porque o chefe já tá dando esporro. Mas nós podemos calcular a potência do coração como sendo uma pressão média vezes uma vazão desse coração. Não esquecendo que geralmente o coração ele tá um tempo do ciclo parado, né? Ele fica em torno de 2/3 desse ciclo dele de contração parado e 1/3 trabalhando. Isso geraria uma pressão maior. Agora, eu queria citar um detalhe importante, que é com relação à medição da pressão em determinadas partes do corpo. Por exemplo, como seria calculada a pressão do pé? Você tem ideia disso, Café? Aliás, você tinha dito para mim uma pergunta antes da nossa aula começar, que você falou sobre alguma coisa de medir a pressão do coração no braço. Tu lembra disso? Cara, é uma coisa que é uma dúvida recorrente, né? Porque assim, a gente tira a pressão, tira não, né? Você já a deve gente ter se afere perguntado a por pressão, isso. a gente mede Exatamente. a pressão, né? Aqui. Exatamente. Né? Aqui, nessa coisa maravilhosa que tem aqui. Agora, por que eu não poderia, por exemplo, né, medir aqui no meu tornozelo, no meu pé, né, em my feet, né, nos meus pés? Exatamente. Né? Por que não? Isso Foot, é uma... pé. Desculpa, foi mal. É foot ou fit? Não sei. Depois manda dúvida. Na verdade, quando a gente vai medir a pressão, que a gente utiliza essa posição do braço, isso ocorre devido ao teorema de Stevin, ou o teorema do Stevin. Vê se você dá uma olhadinha aqui para você lembrar dessa equação. Dá uma olhada. Olha só. O teorema do Stevin, a gente até brinca, Café. Stevin e já se foi. Já escutou essa piadinha? O teorema do Stevin. Entendi agora, cara. Agora eu Tu entendi. entendeu? O teorema do Stevin. Stevin e não volta mais. Ele mede a pressão em qualquer ponto de um fluido. Pressão igual a pressão atmosférica mais μgh. Isso é conhecido como Stevin. E a gente percebe que pontos... Esse H que está ali, Café? Esse H ali é a nossa chamada profundidade em relação à superfície livre de referencial, né? Isso aqui é a nossa profundidade. E aí a gente percebe que pontos de mesma profundidade possuem mesma pressão. Por exemplo, dá uma olhadinha nessa figura aqui. O coração, ele se encontra nessa posição aqui, dá uma olhada. E você me perguntou sobre a pressão do pé. Dá uma olhadinha. Isso mesmo. Né? Então, a pressão no pé, ela depende dessa coluna de sangue que está aqui, ó, dessa altura do coração, né? A altura do heart. Sei lá como é que fala isso, não tenho boa dicção não. Mas essa é a altura do coração. Só para você ter uma ideia, Café, ela é em torno de 1,3 metros acima do pé. É uma média.
Um indivíduo adulto aí, em torno de 1,80 m, ele tem mais ou menos o coração 1,3 metros do pé. Eu conheço a pessoa aí muito próxima que deve ser bem menor esse valor, cara. Não cara, vou dizer o nome, não. A gente não pode falar sobre ela não, né, não, cara? Não posso, não. Carol, não vou falar o teu nome, não, tá, Carol? Cara, não pode falar não, hein, Pavanelli. Mas a pressão do pé... Eu também não posso falar muito não, cara. Minha esposa também é miudinha pra caramba. A pressão do pé, ela é igual. A pressão do coração... Alô, paixão, te amo. Se bem que ela não tá conseguindo assistir, que ela falou lá no iPad. Pressão do pé é igual a pressão do coração, mais a pressão hidrostática. Observa, Café, que é isso aqui que vai nos responder aquela dúvida que você me perguntou. Por que se mede a pressão no braço, ali, e não no pé? Porque perceba uma coisa, se eu meço ou eu mido? Se eu mido a pressão no pé ela será a pressão do coração mais a pressão hidro dessa coluna de altura do coração. Dá uma olhada. Ou seja, se eu medir... Felipe, na verdade, se eu medir a pressão do meu pé, eu vou medir uma pressão maior do que a pressão do coração. Por isso que quando o médico vai medir, vai aferir a sua pressão, ele vai aferir a sua pressão aqui, nessa posição do braço. Porque aqui está na mesma altura do coração. E aí não tem hidrostática. Ah, entendi. E aí ele consegue medir exatamente a pressão do coração. Se ligou? Me liguei. Então, o que você pode me falar agora um pouquinho mais sobre esse nosso músculo tão lindo? Meu amigo, você falou bastante aí sobre coração, falou sobre circulação e pressão, obviamente, arterial, né? E vamos lá, de novo, né? Quais são os valores, geralmente, em média aí, né? Os valores que seguem a homeostase, o equilíbrio do nosso organismo, quais são os valores mesmo? 12/8. 12 ou por 120 8, né? por 80, né? 12 se for o quê? Qual a medida aí? Centímetros de mercúrio ou 120 milímetros de mercúrio. Perfeito. Esse valor aí é para sístole ou diástole? Sístole. Muito bom, alta Agora, pressão. me diga uma coisa, esses valores são fixos? Ou, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que esteja bebendo pouca água, como é o nome que se fala disso? Restrição. Restrição. Uma pessoa hídrica, né? Isso, restrição hídrica. Exatamente, o hídrica vem da água. Imagina uma pessoa que esteja com restrição de líquidos. O que vai acontecer com a pressão dela? Vamos lá, me ajuda você, né, cara? Os vasos sanguíneos, vocês também, né? Os vasos sanguíneos, eles são canudinhos, correto? Esses canudinhos, com uma pessoa com restrição hídrica, terão mais ou menos água? Menos água. Menos água. Com menos água, maior ou menor pressão? Menor pressão. Menor pressão. Caramba, com menor pressão não é nada bom, porque para chegar a uma longa distância fica muito mais complicado, correto? Partes do corpo vão receber menos sangue. O que é péssimo. Né? Em outras palavras, a pressão sanguínea não deve cair tanto. A hipotensão não é tão legal. Pressão caiu, o cara fica sem energia. No cérebro, por exemplo. Hipotensão. Contrário de hipertensão. Então você concorda, Vidalzinho? Você concorda, galerinha, que caso isso aconteça, a ideia qual é? A ideia é que a gente tente restabelecer essa pressão sanguínea, sim ou não? Sim, claro. Então qual é a ideia? O teu corpo sabe coordenar as situações, sabe contornar as situações com sistemas coordenadores, por exemplo, o endócrino. Então qual é a ideia? Eu vou citar aqui algumas formas do seu sistema endócrino tentar restabelecer essa situação que ele acabou de comentar, meu amigo Vidal. Que situação? Uma situação de baixa pressão, que não está muito maneira. Vamos lá? Acompanhe, por favor, aqui. Mandou bem, Vidal. Gostei, né, dessa situação. Tem slide aqui? Tem. Você conhece muito bem essa estrutura. Essa estrutura é o néfron. Para quem não lembra, o néfron é a unidade filtradora do seu rim. Cada rim seu apresenta cerca de 1 milhão de néfrons. A ideia qual é? Ele vai preparar a urina, meu filho. Como? Cara, na verdade, né, aqui você encontra, ó, uma arteríola que chega. A arteríola que chega é aquela que leva sangue, né, em direção ao néfron, e aqui que sai, né, é a eferente. Beleza. Enfim, repara que a arteríola aqui nesse ponto ela está completamente ramificada, formando os menores vasos, chamados capilares sanguíneos, meu amigo Vidal. Cara, qual é a ideia? Nessa região aqui chamada cápsula de Bowman ou cápsula renal, acontece a filtração do sangue. Cara, galera de casa aí, por favor, grita pra mim muito alto. Se é grito, tem que ser alto. Mas enfim, grita aí, por favor. Filtração é um processo específico ou inespecífico? Já gritou, eu escutei. Café é altamente inespecífico. Por quê? Olha pra cá. Na filtração acontece o seguinte: o que é pequeno passa, o que é grande fica preso. Não me interessa se é bom ou ruim. Tem baixo peso molecular? Passa. Tem alto peso molecular? Fica.
Meu amigo, naquele processo, muita coisa boa passa. Por exemplo, a Devater, a água. Exatamente. Meu amigo, e repara a situação que nosso grande amigo aqui criou, a situação de restrição hídrica. Cara, esse camarada filtrou água pra caramba e, em tese, essa água vai ser jogada fora pela urina. É legal isso? Não. Já estou com restrição hídrica, ainda vou perder mais água? Posso fazer isso? De Vou dar jeito esse nenhum. mole? Não, nunca. Óbvio que não. Então vamos lá, acompanha aqui. Meu amigo, ao longo do túbulo renal, você encontra formas de reabsorver coisas boas, mas de cara, não esqueça o principal intuito, água. Ao longo do túbulo você reabsorve a água, praticamente todo ele, menos essa partezinha aqui, né? Mas isso aí é detalhe, né? A ideia qual é? É você perceber o seguinte: a reabsorção de água em quase todo o túbulo. Tá, o que eu posso fazer então? Eu não quero que nesse final saia água pra caceta. Então a ideia é o seguinte, de algum jeito, mandar uma informação pra cá. Como? Hormônios, meu amigo. Hormônios, meu amigo. Quais são os hormônios? Os mais famosos. Um, que é a sua hipófise secreta, chamado ADH. E outro, que é a sua suprarrenal secreta, chamado aldosterona. Very simple, rapidamente. Olha pra cá. ADH é o hormônio antidiurético. Ele estimula aquaporinas, que permitem o fluxo de água da urina em direção ao sangue. Poupou água, foi ou não foi? Poupou. Saiu da urina e foi pro sangue. Foi ou não Aumenta foi? a pressão. Outra coisa maneira, a aldosterona, ela atua como? Estimulando a reabsorção de sódio. Vamos lá? Puxando muito sódio de volta pro sangue, o sangue fica hipo ou hipertônico? Muito sódio no sangue. Muito concentrado e hipertônico. Se o ambiente está hipertônico, ele puxa a água por osmose naturalmente. Então acaba que a aldosterona, estimulando a reabsorção, automaticamente estimula também a reabsorção de água. Por que processo? Osmose. Voltou água para o vaso que sanguíneo. aumenta o soluto. Eu preciso entrar fluido para poder diluí-lo. Então, qual é a ideia? Com esse mecanismo, a gente evita perder essa pouca água que já há no organismo para tentar manter uma pressão ideal. Foi ou não foi? Foi. Foi ou não foi? Foi show de bola? E aí? Meu Tamo parceiro? junto. Adorei. Eu também. Foi muito bom. Muito bom. Nerds vencedores, esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho, ok? Tamo junto. Professor Café. Um grande beijo, um grande abraço. Biologia. Professor Vidal. Física. Beijo. Valeu, galera.